Olá, tribo de luz! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gratidão por você estar aqui e já quero antecipar as coisas pedindo que você ative o sininho de notificações para você receber todas as novas leituras que estão chegando aí com muitas consciências. Também já peço, se você não me segue ainda, aproveita essa oportunidade, começa a me seguir, porque nós vamos trazer muitos podcasts, leituras e meditações, tudo para te auxiliar e te trazer clareza sobre quem você é. Esse é o meu propósito, meus queridos, fazer com que você acesse o seu poder interior, fazer com que você reconheça toda a sua força. E eu trago isso através das minhas experiências, das leituras, das meditações e dos podcasts. Por isso o meu convite para que você comece me seguindo e já encaminhe o link deste canal para quem você ama, para que a gente possa trazer mais consciência de luz para este mundo. Bem, meus queridos, vocês sabem que nós estamos aí com a playlist Eu Leio Para Você. Nós já estamos no segundo livro dessa jornada de olhar para as sombras. Nós estamos agora no livro Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida. E nós estamos aqui falando de um ponto muito importante, que é o medo. A leitura já começou com tudo. Quem é que não sente medo nessa vida, né, minha gente? Então, nós vamos falar muito profundamente sobre o medo e as emoções tóxicas. O que isso afeta na sua vida? O que isso pode te trazer de complicações, tá? E nós vamos falar sobre as principais emoções tóxicas. Fica ligadinho aí. A primeira delas, então, será a mágoa, né? Que é algo que muita gente sente, a desesperança, a tristeza, a raiva, ciúme, inveja, o ódio. E, por fim, nós vamos falar sobre o que essas emoções devastadoras causam em nossa vida. Então, me acompanha, fica ligadinho que nós vamos iniciar agora. Bem, sem mais conversas, vamos dar início à leitura. O título: Emoções Tóxicas. Os efeitos colaterais do medo em nosso mundo são universais, extremos e, no entanto, normalmente minimizados. Neste exato momento, em praticamente qualquer recanto da cidade ou beco suburbano, podemos encontrar alguém cujos pensamentos baseados no medo o levaram a agir de modos inadequados e a sabotar algum aspecto de sua vida. Todo ato de autossabotagem é precipitado por uma combinação volátil de medo e uma ou mais emoções reprimidas que não podiam mais ser escondidas ou controladas. O medo é o ingrediente ativo que arma as nossas emoções, que antes eram saudáveis e agora, com o poder explosivo do medo, que acaba inevitavelmente nos levando à autodestruição. Quando o medo investe cegamente na nossa psique, ele muda tudo. Inflama as nossas emoções, conferindo-nos uma intensidade que, se abandonada à própria sorte, tem o poder de causar uma devastação na nossa vida. Quando nossas emoções são imbuídas dos medos primitivos, o medo da perda, medo do fracasso, medo da dor emocional, medo da solidão, medo da rejeição, medo de não ter nossas necessidades satisfeitas, medo do abandono, medo de não ser mais amado, medo da humilhação, medo de que nossos entes queridos sejam feridos ou medo pela nossa sobrevivência básica. Elas se tornam suficientemente poderosas para nos derrubar. É importantíssimo entender que as nossas emoções só se tornam problemáticas quando não encontram modos saudáveis para se expressar ou serem digeridas. Quando conquistam o direito de existir, elas surgem e desaparecem, vêm à superfície e se dissipam naturalmente. Se quisermos testemunhar a expressão saudável das emoções, tudo o que precisamos fazer é observar um bebê. A menos que tenham nascido em circunstâncias extremas, a maioria dos bebês expressa toda a gama de emoções humanas num curto espaço de tempo. Num momento, o bebê está calmo, no seguinte está gritando por atenção, num outro momento está triste e aos prantos,
e no outro voltou à mais perfeita tranquilidade. Em menos de 1 minuto, um ser humano saudável pode passar pelo espectro completo das emoções humanas básicas: raiva, tristeza, mágoa, medo e outras emoções que mais tarde vamos rotular como negativas. Elas são, na verdade, maneiras essenciais de comunicação. Elas são sentimentos em movimento, ondas de energia em busca de expressão. Quando somos bebês ou crianças pequenas, nossas emoções nos permitem dizer o que não temos palavras para expressar. E ao nos tornarmos adultos, nossas emoções ficam encapsuladas dentro de nós, quando não têm permissão para se expressar livremente. Sejam elas subconscientemente reprimidas ou conscientemente encobertas. Buscamos expressão a qualquer custo, e elas nos fazem agir de maneira autodestrutiva. Nossas emoções nos servem como guia para nos dizer o que é bom e o que é ruim para nós. Elas fazem parte do nosso sistema de avaliação, o intercâmbio contínuo de chamado e resposta. Nossas emoções, inclusive aquelas mais autodestrutivas, estão sempre nos levando de volta para o ponto em que nos consideramos errados ou afastados do nosso eu integral. Elas nos servem de alerta quando algo está violando a nossa natureza saudável ou que não está certo. Quando deixamos de ouvir a sabedoria dos próprios sentimentos ou não estamos dispostos a lhe dar vazão, as emoções se acumulam e se tornam perigosas. A repressão de algo que um dia foi uma emoção saudável faz com que ela se torne tóxica para o nosso corpo. É como uma lava incandescente. As emoções tóxicas nos subterrâneos da nossa percepção consciente, se não forem reconhecidas, causam a erupção, assim como os vulcões, levando-nos a agir de maneira destrutiva. As emoções reprimidas nublam os nossos processos de raciocínio e prejudicam a capacidade de julgamento, dando início a um círculo vicioso. Pensamentos tóxicos determinam as emoções. Emoções tóxicas abastecem os pensamentos, e outra vez, e logo somos aprisionados num padrão circular destrutivo que ganha impulso e acaba por buscar uma válvula de escape em nosso corpo físico. Por trás de todo ato destrutivo, encontraremos um acúmulo tóxico de uma ou mais emoções não expressas. Se formos suficientemente corajosos para identificar as emoções que incentivam um mau comportamento incontrolável, podemos chegar à raiz do problema e então começar a desarmar as bombas que encontramos diante de nós. Só aceitando as emoções podemos desarmá-las. Enquanto as reprimirmos, ficamos à mercê de todas elas. Então, meus queridos, concluo aqui essa primeira parte e quero dizer para vocês o seguinte, que ficou claro: quanto mais você esconde uma emoção, quanto mais você esconde quem você é do mundo, mais difícil fica, mais desafiador. E o seu corpo é que vai refletir todas essas repressões de todas as emoções. Então, meus queridos, a ideia aqui nesta leitura é fazer com que o seu consciente se abra e se permita olhar para dentro de si e liberar aquilo que não representa mais bem-estar, saúde e leveza na sua vida, ok? Vamos então agora para o subtítulo. Emoção tóxica, a número 1, é a mágoa. Se a mágoa não for expressa, não receber cuidados e não for curada, a mágoa pode se tornar uma emoção tóxica que explica o porquê as pessoas boas fazem coisas ruins. A mágoa é uma das fontes mais subestimadas de autossabotagem na nossa vida interior. Quando somos sinceros com nós mesmos, a maioria de nós consegue se lembrar de quando e como fomos magoados. Tudo o que temos a fazer é olhar para dentro, voltar aos momentos de nossa vida
que não gostaríamos de ter vivido e recapitular algumas dessas experiências dolorosas e indesejadas para que nós possamos liberar e ressignificar. Fomos magoados por coisas que foram ou não foram ditas, por coisas que nos foram feitas e não foram feitas. Sem que soubéssemos, esses momentos perniciosos nos moldaram e definiram quem nós somos hoje. Eu vejo muito isso de tempos em tempos, quando oriento pessoas ao longo de processos profundos de liberação emocional. Não importa se a pessoa é presidente de uma empresa, líder espiritual, ou um atleta profissional, ou uma mãe que trabalha fora, ou ainda um auxiliar do escritório. Quando nos libertamos das camadas de crenças, atitudes, emoções, hábitos e comportamentos prejudiciais, descobrimos ter no coração uma ferida que nunca foi totalmente reconhecida, cuidada, integrada, ressignificada. Olhe para trás e olhe para trás dessas camadas sem medo. Olhe para essas camadas de vergonha. Olhe para as camadas de desesperança, de tristeza, culpa, ciúme, raiva, ódio, vingança e outras emoções devastadoras que destroem vidas e destroem a você também. Você sempre encontrará uma mágoa ou uma sucessão de mágoas que são responsáveis por uma ferida que foi encoberta sem jamais receber o devido cuidado. Quando somos magoados, muitas vezes tentamos magoar os outros, estejamos conscientes disso ou não. Se fomos agredidos, criticados ou rejeitados, intencionalmente ou não, buscamos maneiras de infligir essa mesma dor aos outros, como se pudéssemos aliviar um pouco da nossa dor, causando dor em outra pessoa. Na grande maioria dos casos, aqueles que abusam sexualmente de crianças, seja molestando-as, usando-as como modelos para fotos pornográficas ou consumindo pornografia infantil, foram crianças que sofreram abusos e agora estão perpetuando este abuso na tentativa de minorar a própria dor. A maioria de nós aprendeu a aplicar inúmeros curativos nas mágoas, desviando a atenção para outras coisas que esperávamos que poderiam nos distrair momentaneamente de toda a nossa dor. Relacionamentos, filhos, amigos, carreira, aquisição de bens, viagens e listas de afazeres podem nos distrair por algum tempo, mas as mágoas que sofremos nem sempre se curam com o passar do tempo. Muitas vezes elas guardam grandes lições a serem aprendidas, e até que a revistemos e extraiamos delas a sabedoria que encerra o ciclo, continuaremos a ser manipulados por uma ferida do passado e levados a agir de maneiras que nem sequer fazem sentido para nós. Embora enterrados nos recessos do subconsciente, as nossas mágoas não processadas estão muito vivas e, como um rastreador, vão buscar paliativos na forma de comportamentos indulgentes que, na crença do nosso subconsciente, nos farão sentir melhor. A mágoa não resolvida está na raiz de todos os comportamentos viciantes e compulsivos. E quando acrescida do nosso medo, o medo de confrontar essas situações que nos teriam ferido no início, ela nos leva a infligir novamente a mesma dor, praticando atos prejudiciais a nós mesmos e às outras pessoas. O medo se vincula à mágoa de maneira tão difusa, tão insidiosa, que a maioria de nós nem sequer reconhece esse vínculo. O medo nos prepara para esperar mais dor. Cria a expectativa de que seremos magoados outra vez e nos despoja de confiança, vulnerabilidade e intimidade. A mágoa, quando intensificada pelo medo de que seremos magoados novamente, gera incontáveis expectativas negativas. E essas expectativas que levam à autossabotagem e à decepção. A mágoa não reconhecida
cria um caminho circular que leva tanto ao vitimismo quanto à futura vitimização. Meus queridos, finalizando aqui sobre a mágoa, a conclusão que eu trago para vocês é que quanto mais você esconde uma ferida, uma dor, um sofrimento, mais dor física você cria para si mesmo. Porque uma mágoa escondida, uma dor escondida, ela sai do seu corpo astral, do seu campo emocional e vai para o físico, se manifestando no físico. Então, ou você inflige a dor a outros ou a si mesmo. E a doença é uma forma de você infligir dor, de você dizer para si mesmo, olha o que me fizeram, olha o que me causaram. Então, a mágoa reprimida, ela leva a situações de doenças físicas. Então, eu peço que quem estiver ouvindo e tem alguém que tem problemas de saúde, né, doenças, encaminhe esse vídeo para essa pessoa para a gente poder ajudar ela. Porque ela precisa entender que ressignificar essa mágoa, esse sofrimento, é tudo o que ela precisa. Porque ela não é o seu passado. Ela é um ser divino e único que veio para brilhar. Então, meus queridos, deixo vocês com essa reflexão e espero que vocês estejam aí se encontrando nesse novo modo de ver o medo, essas emoções, né? Que essa leitura possa estar te ajudando a se liberar de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Então, finalizo aqui essa leitura e já lembro vocês que ativem o sininho de notificações para que você fique por dentro da próxima leitura, que nós vamos falar sobre a emoção tóxica número 2, que é a desesperança. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Arro, eu vejo vocês.